Vamos falar agora sobre a Lei 11.804 de 2008, que veio preencher uma lacuna legislativa, estabelecendo o direito de alimentos à mulher gestante, que são os chamados alimentos gravídicos. De acordo com o artigo 2 dessa lei, os alimentos gravídicos devem abranger assistência médica, psicológica, internação, alimentos especiais, exames, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas, podendo o magistrado considerar outras despesas pertinentes. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Carolina Pereira Campos, ela é especialista em Direito da Família. Bom dia, doutora Carolina, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, tudo sim. Primeiramente, agradeço o convite. Nós que agradecemos a presença da senhora e justamente, como eu disse há pouco, muitos desconhecem, essa lei. Então, para reforçar, não é, esses procedimentos, quais são as despesas, então, e os procedimentos que são inclusos nessa lei, doutora? Então, a Lei de Alimentos Gravídicos, como você bem disse, é uma lei que protege, esse direito da mulher gestante em receber alimentos. Esses alimentos abrangem as despesas adicionais, no período da gravidez e para garantir um parto saudável. A lei é de 2008, são apenas 12 artigos, sendo 6 dessa lei vetados, Então, para preencher as lacunas dessa lei, a gente busca respaldo ali na lei de alimentos e no processo civil. Como funciona essa lei? A partir do momento que a mulher descobre a gravidez, ela já pode buscar um advogado para entrar com essa ação. Então, a partir desse momento, o advogado entra com a ação, o réu é citado, tem o prazo de 5 dias para apresentar a defesa, bem diferente das ações comuns, e após a designada já uma audiência una para conciliação e instrução e julgamento. E doutora, como é que funciona? Depois que a gestante, então, entra com esse pedido, conversa com o advogado, entra com esse pedido, como que volta essa questão para ela? É um valor pago? Como que isso se fundamenta? Como que, então, a gestante efetivamente garante esse direito? Sim, ela vai solicitar, com ação judicial, é uma pensão, são valores pagos para alimentos, como você mesmo disse, para exames, despesas adicionais, como alimentos especiais, parto. Então, esse suposto pai é citado para pagar esses valores. É uma pensão mesmo, com E como é feito, valores. então, esse cálculo? Há um cálculo diferenciado para cada gestante ou é um valor fixo, pré-determinado já? Não é um valor fixo. O valor é determinado com aquilo que nós chamamos de um binômio, que é a necessidade e a possibilidade. A necessidade daquele que está recebendo junto com a possibilidade daquele que está pagando. Então, por exemplo, se é uma gravidez de risco, é uma gravidez que precisa de mais cuidados, automaticamente essa gravidez tem uma necessidade maior. Se é um pai que trabalha, então a possibilidade dele é maior. Então, tem esses dois pesos, a necessidade e a possibilidade, assim é calculado. E esse Não tem um cálculo... valor fixo. Perfeito, doutora. Agora, para que a gente, quem está em casa, realmente entenda essa questão. Não há um valor fixo, então há uma análise da situação dessa grávida e do entorno para que ela tenha, então, esse direito assegurado dos alimentos e de todas as outras questões que nós dissemos no início da entrevista. Como que, do momento em que a gestante entra com o pedido até efetivamente, então, esse valor, essa pensão, cair no banco em que ela deixou os seus dados. Qual o delay disso? Qual o tempo entre a entrada do processo e o ok, da justiça para isso? Então, é um assunto bem polêmico, porque o artigo 9º da lei trazia que os alimentos eram devidos a partir da citação do réu. Porém, o artigo foi vetado. Aí ficou essa lacuna ali, o legislador não colocou nada para suprir,
Então, a doutrina majoritária e a jurisprudência também entendem que esses alimentos são devidos a partir da propositura da ação. Então, a partir do momento que é proposta a ação, os alimentos são devidos. Perfeito, doutora. Agora, uma outra questão quando se fala em gestante, né? Durante a gravidez, por exemplo, se não há uma comprovação de paternidade, como deve ser apresentado, então, mais para frente isso pela gestante? É uma dúvida. Então, quando a lei entrou em vigor, era imprescindível que fosse realizado o exame de DNA. Porém, como o exame de DNA é um exame muito invasivo e prejudica tanto o feto quanto a gestante, esse artigo também foi vetado. Não é necessário mais fazer o exame de DNA durante a gestação. Então, a gestante ela deve levar indícios de provas desse relacionamento. Indícios não são provas, indícios são circunstâncias. Então, ela precisa mostrar que ela teve um relacionamento com esse suposto pai. E essa demonstração pode vir através de troca de mensagens, fotos, postagens em redes sociais. E com a tecnologia fica bem mais fácil, né, demonstrar isso. A gente sempre fala, né, sobre o pagamento, né, de pensão e afins, não é, doutora? Quando que então se pode ter um pedido de prisão para esse pai por falta de pagamento? O não pagamento da pensão dos alimentos gravídicos gera uma dívida alimentar. Essa dívida alimentar pode ser cobrada através de ação de execução e vai seguir os mesmos critérios ali da lei de alimentos. Então, preenchendo ali tudo que a lei de alimentos, que o Código de Processo Civil fala, é possível sim pedir prisão, bem como a penhora e como qualquer meio coercitivo ali para realizar esse pagamento. É importante ressaltar também que essa despesa não é paga totalmente pelo pai, os gastos são divididos. Agora, me ficou uma dúvida aqui, doutora, e talvez seja a dúvida que muita gente esteja em casa com relação a isso. A lei sobre os alimentos, ela só funciona quando a gestante diz quem é o pai, comprove o pai, ou independente disso? Ela precisa levar indícios que ele é o pai. Não se trata de provas, mas circunstâncias. Então, se ela tem alguma coisa que demonstre que eles mantiveram um relacionamento, o juiz vai analisar esses indícios e é uma ação com provas bem delicadas, né? O juiz não decide assim com 100% de certeza, como geralmente acontece. Ele decide com a mera probabilidade. E agora, para a gente tirar uma outra dúvida, doutora. A gente está falando de lei de alimentos gravídicos. É a mesma lei de pensão alimentícia ou são duas coisas diferentes? Não, são duas leis distintas. A lei de alimentos gravídicos, ela surgiu em 2008, né? Então, ela não é uma lei muito completa, ela tem apenas 12 artigos e 6 são vetados, Sim. Então nós seguimos apenas 50% da lei, e o respaldo a gente busca ali na lei de alimentos e no Código Civil. Perfeito. Eu perguntei isso para a senhora justamente porque muita gente pode ter ficado nessa dúvida, né? Já que estamos falando de pai, né? De poder o pai ser preso se não pagar essa questão da pensão. Agora, uma outra questão importante a gente repercutir aqui. Se a gestante indica equivocadamente o suposto pai, né? Como a senhora mesmo usou essa palavra, suposto pai, o valor depois tem de ser ressarcido? Como é que funciona? Em regra, o valor não é devolvido. Até porque trata-se de alimentos, né? Alimentos são consumidos e são irrepetíveis, não tem como você devolver esse valor. O que pode acontecer é, achando o verdadeiro pai, esse que arcou com a obrigação, pode entrar com uma ação de regresso cobrando os valores, já que ele assumiu a obrigação no lugar de outro. Agora, doutora, por que essa lei ainda me parece ser pouco conhecida tanto pelas gestantes quanto pela população no geral? Sim, a maioria das pessoas tem conhecimento, né,
do dever de pensão alimentícia depois que o bebê nasce, tem conhecimento que é possível buscar a justiça assim que da concepção do bebê, porém não tem essa visão, né, da gestação. É fato que durante a gestação você tem gastos assim como depois. Então, os alimentos gravídicos são para manter, né, uma gestação saudável para o bebê nascer bem. Então, assim, é muito importante, né, a gente abordar melhor esse assunto, falar sobre isso, porque essa ação não é comum no nosso dia a dia, as pessoas não costumam entrar com essa ação. A cada 100 ações de pensão alimentícia, menos de 10 de alimentos gravídicos, mas isso acontece mesmo por falta de comunicação, né, falta de informação. Uma outra questão, a gente está, como a senhora disse há pouco, né? A lei de alimentos gravídicos é diferente da pensão alimentícia. Essa lei de alimentos gravídicos, ela funciona apenas os 9 meses da gestação, depois ela se transforma, então, na pensão alimentícia. Como é que funciona esse processo jurídico, então, disso? Sim, os alimentos gravídicos precisam ser solicitados durante a gestação. Após isso, ela não é eficaz, precisa ser solicitada durante a gestação. E a partir do nascimento do bebê, esses alimentos são convertidos em pensão alimentícia em favor do infante. E continua, né, até que uma das partes entre com uma ação revisional, tanto para majoração, tanto para redução, até mesmo para exoneração, né, que após o nascimento, o pai pode solicitar o exame de DNA e, sendo comprovado, né, o exame dando positivo, a pensão continua como pensão alimentícia, sendo negativa, fica exonerado o pai de pagar, né? Aproveitando também, porque é uma prestação de serviço aqui do Jornal da Rede Alesp, falar sobre essa questão. Você disse agora, né, doutora, após o nascimento da criança se converte, então, para a lei de pensão alimentícia, esse pai tem que prover, então, esse valor para essa criança, não mais, então, para a gestante, no caso, que era até então mais para essa criança. Dúvidas, gosto de sanar dúvidas aqui, doutora. Até qual idade o pai é obrigado pela justiça a pagar a pensão alimentícia? Então, existe um mito aí que é apenas até os 18 anos. Porém, depende muito da situação. Após os 18 pode acontecer do filho fazer faculdade ou dele precisar mesmo desses alimentos. Então, depende do caso. Não cessa aos 18, o caso tem que ser analisado de acordo com a situação. Mas em algum momento ele cessa. Por exemplo, a senhora disse agora, não cessa aos 18 anos. Então, se esse jovem vai para a faculdade e para uma faculdade paga ou por outras questões, ele precisa ainda dessa contribuição. O que a mãe tem que fazer, né? O representante tem que entrar com uma nova ação? Existe como é que funciona efetivamente isso, né? Já que não existe esse mito dos 18 anos. E se em algum momento da vida isso cessa? Então, não precisa entrar com ação. Fez 18 anos, a obrigação de prestar alimentos continua. Aquele que paga os alimentos precisa entrar com uma ação de exoneração para falar que aquele dependente não precisa mais. Então, a ação é por parte do alimentante, não do alimentado, para cessar essa obrigação. Perfeito, doutora Carolina Pereira Campos. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Eu que agradeço.